Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de direito tributário. Agora o assunto é sobre receitas públicas. Deixe aí o seu like e inscreva-se no canal para que o conhecimento também possa chegar a outras pessoas. Porque não adianta somente adquirir conhecimento. Temos que também divulgar o conhecimento. Há necessidade de divulgarmos também o conhecimento, tá certo? As imposições tributárias de qualquer espécie são instituídas pelo Estado, que por meio de relação jurídico-tributária impõe às pessoas sujeitas à obrigação tributária o pagamento do tributo, sobressaindo, de um lado, o polo ativo, que é o credor, que são os entes tributantes, pessoas jurídicas de direito público interno, também conhecidas por fisco, que é a União, os Estados membros, os municípios e o Distrito Federal. E no polo passivo, temos o devedor, o contribuinte, ou o responsável tributário, representado pelas pessoas físicas ou jurídicas. O cenário propício à invasão patrimonial fica criado deste modo, por meio desta relação jurídica tributária, com o objetivo de retirar uma quantia em dinheiro que tem o nome de tributo. O Estado, o credor, portanto, ele vai avançar de maneira compulsória, que é independente da vontade do contribuinte, independente da sua vontade, o Estado vai cobrar o imposto. E ele vai em direção ao seu patrimônio, certo? Ao patrimônio do contribuinte devedor. A Receita Pública adentra aos cofres públicos com caráter de definitividade, significando dizer que não há restituição, não há, melhor dizendo, reembolso. Tá? Reembolso é a melhor palavra. E sem condição pré-estabelecida de saída. Independe de condição para que ele gaste, independente se ele vai gastar ou não esse dinheiro e como vai ser gasto esse dinheiro arrecadado por meio dos tributos, o imposto, aí ele não é reembolsável. Então, desse modo, na linha conceitual de Aliomar Baleiro, a Receita Pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto, como elemento novo e positivo. Quanto ao objeto, as receitas públicas classificam-se em receitas extraordinárias e receitas ordinárias. As receitas extraordinárias, com entrada ocorrida em hipótese de anormalidade ou excepcionalidade, a receita extraordinária não é um ingresso permanente nos cofres estatais. É transitória, pois possui um caráter temporário, irregular e contingente. Assim, traduz-se em uma receita aprovada e arrecadada no curso do exercício do orçamento, com data prevista em lei para o fim da cobrança. A arrecadação, um exemplo aqui, é a arrecadação de um imposto extraordinário de guerra, previsto no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. E também cito aqui o artigo 148 da própria Constituição Federal, que fala o seguinte: o artigo 148, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Primeiro, para atender
a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Certo? Então, nesse sentido, verifica-se que também, além de guerra, pode haver a cobrança de imposto extraordinário no caso de calamidade pública, tá certo? Receitas ordinárias. Com entrada ocorrida com regularidade e periodicidade. A receita ordinária é retirada de dentro do contexto de previsibilidade orçamentária e no desenvolvimento normal da atividade estatal. O Estado, portanto, já pode prever, nesse caso, a sua receita, pois no próprio exercício financeiro, ou período do exercício anual, ou na previsibilidade orçamentária que se faz a cada exercício financeiro, o Estado já sabe que vai arrecadar, pois a sua atividade ela é contínua, é diária, e por isso tem gastos diários. Então essa receita ordinária, ela vem para suprir as demandas cotidianas do próprio Estado. Sendo que as receitas ordinárias podem ser subdivididas essencialmente em receitas derivadas e receitas originárias. O conceito de receita derivada está previsto no artigo 9º da Lei nº 4.320 de 64, lei esta que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E o interessante é que estabelece como receita derivada o tributo. Vejamos. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Conforme já salientado, o tributo é uma receita derivada que provém dos impostos, das taxas e contribuições. Acrescento aqui também as contribuições de melhoria. Instituída por lei e pela própria Constituição, que tem por finalidade aí, o seu produto, manter o Estado, manter as suas atividades, sejam elas gerais, que atendam aí a comunidade, o interesse comum, ou específica, como um gasto específico em medicamento, por exemplo, na compra de um determinado lote de remédio, apenas uma marca de remédio, para tratar somente de câncer, um exemplo. Logo, percebemos na leitura do artigo 9º da Lei 4.320 de 64 o princípio da legalidade. Pois fala aqui nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira.
está aqui o princípio da legalidade, em que os atos da administração pública devem sempre seguir o que determina a lei. Toda ação estatal, ela está vinculada ao que determina a lei. Então, princípio este, norteador também da atividade tributária estatal. No artigo 5º, inciso 2, nós vamos perceber também a presença aí deste princípio, o princípio da legalidade, onde fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Quando fala ninguém, inclui todos. Pessoas jurídicas, pessoas físicas, né? Então, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno. Deve cumprir igualmente a lei. Assim, as receitas derivadas ou tributos agrupam, pois os rendimentos do setor público, que procedem do setor privado da economia, seja de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, sendo derivada aos cofres públicos parcela do patrimônio destas pessoas sujeitas à sua jurisdição. Vamos analisar uma questão cobrada aí pela FEPES em 2014 para o cargo de analista do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O item considerado correto foi o seguinte: tributo é a receita derivada instituídas pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio das atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades. Em 25 de outubro de 1966, foi instituída a Lei 5.172, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e municípios e também ao Distrito Federal, conhecido como Código Tributário Nacional. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, o legislador trouxe um conceito de tributo, como sendo: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei ou cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Portanto, o tributo é obrigatório e eles têm que ser em dinheiro, pago em dinheiro, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. É um fato cotidiano. O pagamento de tributo independe do ato ilícito. Ele tem que ser pago. E também não é uma sanção. Cometeu o crime, tem que pagar um tributo. Não. O fato gerador é que vai determinar e ele tem que estar previsto em lei. Quando se fala em fato gerador do tributo,
Temos, portanto, aqui a ideia da atividade administrativa plenamente vinculada. E também, quando tratarmos de lançamento, vamos estar observando aqui o artigo 3º, que é a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, essa atividade administrativa de lançamento e de verificar o fato gerador é que se resume aí nessa última parte do artigo 3º, mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Porque o imposto ele é exigível somente após o lançamento, o fato gerador e o lançamento. São pressupostos aí para essa atividade administrativa poder dar validade à cobrança do imposto, tá certo? Então, é questão que nós vamos ter uma aula própria só para isso. Uma questão bem extensa, que nós vamos ter uma aula específica para analisar fato gerador e lançamento, tá bom? Vejamos o item considerado correto da prova realizada pela Fundação Carlos Chagas para o cargo da Receita Estadual da CEGEP do Maranhão em 2016. De acordo com a definição do CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Perceba-se que aqui ele copiou o artigo, né? Então, a questão cobrada na prova foi idêntica aí ao que está previsto no artigo 3º, tá certo? Importante memorizar que as receitas derivadas têm por sua fonte a lei. E estas entradas referem-se a prestações tributárias ou não tributárias. Exemplos de receitas derivadas: nós temos os tributos, que são constituídos por impostos, taxas, contribuições de melhoria e as próprias contribuições. Vejamos as questões consideradas, ou as questões aqui consideradas incorretas. Trouxe duas. Em prova realizada pela FAEPESUL, para o cargo de fiscal fazendário da Prefeitura de Grão-Pará de Santa Catarina em 2016, ele diz o seguinte, que os tributos constituem receita originária do Estado. Vimos que não, que são tributo, é receita derivada. O que são receitas derivadas? São os tributos constituídos por impostos. Então, tributo é tudo isso daqui, que é imposto, taxa, contribuições de melhoria e as contribuições. Isso são tributos. E aqui na questão ele fala que os tributos constituem receita originária do Estado. Não, são receitas derivadas, como já aprendemos. Vamos ver outra questão que confunde ou tenta confundir o aluno. Mas como vocês já estão avisados, já sabem distinguir aí que tributo é receita derivada. Em prova realizada pela VUNESP para o cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Pará em 2014, dizia o seguinte: incorreta.
a utilização efetiva ou potencial de serviço público, específico ou divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, autoriza a cobrança por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, de receita originária. Vimos que não. Trata-se de receita derivada. Com relação às receitas públicas, não importa se são provenientes de ato lícito ou que sua fonte seja moral. E depende se o contribuinte está pagando o imposto com dinheiro proveniente de ato ilícito, ou mesmo que seja proveniente de ato imoral. Talvez não é ilícito, mas é imoral. A essa situação, a esse fato, conhecemos como pecúnia non olet, que quer dizer que o dinheiro não tem cheiro. O rei não quer saber de onde vem o dinheiro. Quer saber que os impostos sejam pagos. Tá certo? No informativo número 637, sobre um caso relacionado ao jogo do bicho, o Supremo Tribunal Federal manifestou sobre esse tema. E diz o seguinte, que é possível a incidência de tributação sobre valores arrecadados em virtude de atividade ilícita, consoante o artigo 118 do CTN. Seria contraditório o não pagamento do imposto proveniente de ato ilegal, pois haveria locupletamento da própria torpeza em detrimento do interesse público da satisfação das necessidades coletivas, a qual se daria por meio da exação tributária. Finalizamos então, portanto, agora aqui nossa aula. Espero a colaboração de todos vocês, conforme humildemente solicitado no início do vídeo, para que outras pessoas possam estar adquirindo conhecimento, tá certo? Fica aqui os meus agradecimentos, um grande abraço a todos e até a próxima aula.